Olá pessoal, bom dia. Estamos nós aqui novamente, para o nosso quarto encontro, do mini curso de Filosofia Política. E nesta aula de hoje eu trouxe para vocês alguns conceitos fundamentais sobre a teoria marxista e a crítica que ele faz ao capitalismo. Então, hoje nós vamos, de forma bem pontual, nós vamos explorar alguns conceitos importantes da teoria de Karl Marx. Então, se você é um estudante ou se você é um entusiasta da filosofia ou apenas se você é um curioso que quer aprender mais sobre os fatos que ocorreram em nossa sociedade e por que essas ideias são ainda tão relevantes para nós até hoje, esse vídeo é para você. Então eu pretendo aqui abordar de forma bem pontual, tá? Essas teorias aqui propostas pelo filósofo Karl Marx. Bom, pessoal, na última aula, eu trouxe para vocês aqui algumas questões. Essas questões eu já resolvi, elas estão lá no meu site. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá, que eu fiz algumas, respondi as questões, Aí vocês conferem lá, é www.minutodafilosofia.com.br. Lá vocês vão encontrar as respostas que eu deixei lá. Eram apenas 3 questões, A primeira é: quais os principais argumentos de Mill em defesa da liberdade individual? Eu fiz uma resposta bem objetiva lá para vocês darem uma olhada. A segunda questão é como Bentham propõe medir a utilidade e quais são as críticas a essa abordagem. Também está respondida lá no meu site. E por fim, era a outra questão: como o utilitarismo de Bentham pode ser aplicado em políticas públicas, Então, eu já deixei lá respondidinho para vocês. Dá uma verificada lá para vocês entender um pouco mais sobre esses 2 filósofos que eu trouxe na última aula. Mas hoje, nosso foco aqui, o nosso tema é o materialismo histórico, A crítica que Marx faz ao capitalismo, Então vamos iniciar nosso estudo de Karl Marx agora. Como é um mini curso, pessoal, aqui eu trouxe apenas alguns conceitos básicos, bem elementares, mas que são importantes para vocês entenderem um pouco da filosofia lá de Karl Marx, Então, deixa eu ver o que eu trouxe aqui. Deixa eu olhar meus pontos aqui. O materialismo histórico, Então, o materialismo histórico, ele é uma abordagem, desculpa pessoal, que entende a história como resultado de quê? Resultado de conflitos materiais e econômicos. Em outras palavras, Marx ele vai argumentar que as condições materiais de uma sociedade, ou seja, como produzimos, como distribuímos e como trocamos os bens, ela vai moldar a estrutura e o desenvolvimento daquela sociedade, Então, para isso, Marx ele faz o quê? Ele vai dividir a sociedade em 2 partes principais. Marx, então, na sua teoria, ele divide a sociedade em 2 partes principais. Essas partes, então, são a estrutura e a superestrutura. Então, para Marx, a estrutura, esta é a base econômica da sociedade, que vai incluir as forças produtivas e o que? E as relações de produção. Então, a estrutura, ela é a base econômica da sociedade, onde ela vai incluir forças produtivas e relações de produções. Já a segunda parte que Marx divide é a superestrutura. Na superestrutura, ele inclui as instituições políticas, as instituições jurídicas, religiosas e também as instituições culturais,
que, vão sofrer influências pela base econômica, né? Então, a base econômica vai influenciar toda essa superestrutura. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma sociedade como um grande edifício. Então, a economia seria o quê? O alicerce, a base dessa sociedade. E tudo mais, por exemplo, a política, as leis, a cultura, tudo isso seria o quê? Os andares, né? Que são construídos sobre essa base. Então, a base, a economia e esses outros andares, né? Política, leis, culturas, etc., seriam o quê? Construídos acima dessa base. Mudanças na base econômica, por exemplo, se você mudar a base econômica, o que vai acontecer? Inevitavelmente vai levar a mudanças na superestrutura. Então, se você mudar a base econômica, essa superestrutura de políticas, leis, cultura, etc., elas vão sofrer mudanças. Outro conceito que Marx traz, que é muito importante, é chamado a luta de classes. A luta de classes. Então, no centro da teoria de Marx, nós temos esse conceito sobre a luta de classes. Então, ele via a história como o quê? Ele via como uma contínua luta das classes, entre diferentes classes sociais. E cada classe, ele via assim, essa luta com interesses econômicos conflitantes. Uma classe tinha um interesse, a outra classe tinha outro interesse. Então, essa luta era conflitante, porque eles não convergiam para o mesmo objetivo. Então, é chamado, então, a luta de classes. Nós vamos ter um exemplo que é muito clássico sobre a luta de classes, é o que? A Revolução Industrial, que ocorreu lá na Inglaterra, no século XVIII, né? Século XVIII, século XIX, e esse período ele viu o que? O surgimento de novas classes que Marx trouxe. Então, quais seriam essas novas classes? Ele divide aqui a classe burguesia e proletariado. Então, nós tínhamos a classe das burguesias e a classe dos proletariados. Então, o que seria a burguesia? A burguesia eram os donos de fábricas, Revolução Industrial, então donos das fábricas e também os meios de produção, eram os donos das fábricas e dos meios de produção. Já o proletariado eram os orelha seca, né, como diz assim, no ditado popular. Eram os trabalhadores que vendiam a sua força de trabalho. Então, os trabalhadores vendiam a sua força de trabalho para essa burguesia que detinha as fábricas e que detinha os meios de produção. Então, gente, a tensão entre essas duas classes, os empregados buscando maximizar os lucros, aliás, os empregadores, né, os donos das fábricas buscando maximizar os seus lucros, e os trabalhadores, o que eles faziam? Estavam lutando por melhores condições de salários, melhores condições de trabalho, diminuir seu tempo de trabalho, né? Então Marx via tudo aquilo ali como um motor que poderia fazer um motor da mudança histórica. Então o Marx ele vai elaborar uma crítica ao capitalismo. Ele vai, deixa eu olhar aqui minhas anotações aqui, pessoal. Então Marx, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma crítica ao capitalismo que é bastante complexa, mas eu trouxe aqui, de toda a crítica que ele faz, eu tirei aqui apenas 3 conceitos que eu considero ser principais para mim abordar aqui nesse mini curso de filosofia política. Então, o primeiro conceito, que é muito conhecido na teoria marxista, é o conceito de exploração e mais-valia. Então, Marx, ele argumenta que o lucro dos capitalistas, né, vem o quê? Da exploração dos trabalhadores. Então, os capitalistas, eles são ricos, eles detêm muito lucro porque eles estão explorando aqueles trabalhadores, né? Então, a mais-valia seria o quê? A exploração, os capitalistas conseguem ganhar muito lucro em cima dos trabalhadores. E o que seria a mais-valia? A mais-valia seria a diferença
A diferença é que o valor de um trabalhador produz e o salário que ele recebe. Por exemplo, um trabalhador, vamos dar um exemplo bem aqui, simples aqui para vocês poderem entender. Por exemplo, se um trabalhador ele produz R$ 100 de valor em um dia, mas recebe apenas R$ 50 naquele mesmo dia, então, o que seria a mais-valia? A mais-valia seria R$ 50, ou seja, teria ali uma diferença que daria ali R$ 50. Isso para Marx seria a mais-valia. E outro conceito que eu trouxe para vocês, que é interessante, a teoria marxista, é a alienação. O que é essa alienação? Esse é um processo pelo qual os trabalhadores eles se tornam-se estranhos ao seu trabalho. Marx vai identificar esse estranhamento, né, essa alienação dos trabalhadores. Ele identifica 4 tipos de alienação. Nós temos do produto do trabalho. Então, a primeira alienação seria do produto do trabalho. O trabalhador ele não possui o que produz. Suponhamos que lá na Revolução Industrial produzisse um bem que seria assim, muito caro, ele não conseguiria comprar aquele bem. Por exemplo, imagina um trabalhador no início aí da produção de veículos, né? Então, ele não conseguia comprar aquele veículo que ele estava produzindo. Então, o trabalhador, ele não consegue possuir aquilo que ele está produzindo. Então, essa alienação é do produto ao trabalho. A segunda alienação é do processo de produção. O trabalhador, então, nesse processo de produção, ele não consegue controlar como trabalha. Então, ele não controla como ele vai trabalhar. E de outros trabalhadores também. Então, do produto do trabalho, do processo de produção e de outros trabalhadores. De outros trabalhadores, Marx vai dizer que a competição substitui a cooperação. Então, se um trabalhador ele é mais, digamos assim, competente do que o outro, ele vai substituir aquele outro, né? Então, vai deixar de existir a cooperação e começa a existir uma competição. Então, aquele que se sair melhor vai ter o seu emprego. E aquele que não se atualizar, não tiver condições, vai acabar perdendo o emprego. Então, Marx ele pensava em cooperação e não em substituição. E outro tipo de alienação que ele traz para nós entendermos a sua teoria é da própria natureza humana. Então, o que vai acontecer nessa definição aqui de Marx da própria natureza humana? Ele vai falar que o trabalho deixa de ser uma expressão criativa. Então, o que Marx argumenta? Ele vai argumentar que o trabalho deveria ser uma expressão criativa, a essência humana. No entanto, no capitalismo, o trabalho muitas vezes se torna alienante. O que ele faz? Ele distancia-se da natureza criativa do ser humano. E isso vai ocorrer porque o trabalho, então, a partir desse momento, o trabalho se torna apenas necessidade para a sobrevivência. Então, o empregado, né, vai ali para trabalhar apenas para sobreviver. Ele não consegue sentir prazer na sua criação, naquilo que ele está produzindo, né? Então, os trabalhadores também têm o quê? Pouco controle sobre o que produzem. Eles não controlam o que eles produzem. Eles produzem aquilo que são mandados produzir, né? E outra coisa, o processo de trabalho é frequentemente repetitivo e subutiliza capacidades criativas. Então, por exemplo, numa linha de produção, lembra daquele filme lá de Charles Chaplin, Tempos Modernos? O camarada lá, o empregado, só ficava ali apertando parafuso. Então, aquela coisa repetitiva, cansativa, que parece que afasta a condição, a essência humana ali de ter uma criatividade, né? Então, por exemplo, ele traz um exemplo aqui, interessante também, que eu trouxe para vocês. Um artesão de cerâmica que antes criava peças únicas, ele fazia aquelas peças com prazer, ele gostava de fazer aquele trabalho, então ele realizava aquele trabalho com
com muito amor, com muita dedicação, com muito prazer, prestando atenção nos detalhes, né? Aí, quando ele começa a trabalhar em uma fábrica, ele vai o quê? Ele vai perder essa conexão com o trabalho. Ele agora se sente, ele agora se sente um trabalhador que, tipo, não tem muita importância, né? Porque ele vai repetir as tarefas que são monótonas, não tem controle, é um processo completo. O que que acontece? Ele vai trabalhar principalmente para sobreviver pelo seu trabalho. Então, esse é um exemplo que vai ilustrar como o trabalho pode deixar uma expressão, pode deixar de ser uma expressão de natureza criativa do indivíduo, levando à alienação da própria natureza. Isso dentro do contexto capitalista. Então, um dos meus hobbies, por exemplo, é trabalhar com marcenaria. Então, quando eu vou pegar, que eu vou fazer alguma peça, então eu faço com amor, com dedicação. Isso é interessante. Agora, se eu fosse para uma fábrica, por exemplo, uma fábrica de móveis, ali eu ia perder essa essência de criatividade. Eu ia estar fazendo ali um processo repetitivo, né, cansativo, que não ia trazer esse prazer de construir aquela peça, por exemplo, né? Então, nós temos também outro conceito que Marx traz, é sobre as contradições do capitalismo. O capitalismo, né, tá o auge aí, né? Mas ele o que? Ele também, Marx encontra contradições nele. Então, Marx vai apontar várias contradições inerentes a esse sistema capitalista. Por exemplo, quando nós temos crise de superprodução, há um excesso de produtos, mas não tem compradores. Então, essa é uma crise do capitalismo. O capitalismo produz, mas de repente, lembrar que eu falei que as pessoas que estão produzindo não têm condição de comprar aqueles produtos que elas produzem. Então, também é um exemplo, né, da crise do capitalismo. Tem muita produção, mas não tem não tem pessoas para comprar aqueles produtos. Então, há um excesso de produtos, mas falta o que? Compradores. A tendência, então, é a concentração de capital na mão de poucos, porque vai estar aquele capital ali todo, digamos assim, estocado, mas só na mão de alguns. Ele não consegue distribuir para aqueles para os outros, né, que poderiam também usufruir daqueles produtos. E um exemplo dessa crítica, um exemplo atual dessa crítica, é o que? É a crescente desigualdade econômica global, onde uma pequena porcentagem da população mundial detém a maioria da riqueza. Então, a população mundial, somente uma pequena porcentagem dessa população detém a maioria das riquezas. Então, também essa é uma das críticas, né, que o Marx traz e que a gente pode aplicar hoje no nosso mundo contemporâneo. Então, na filosofia de Marx, ele também, a gente vê que ele deixou uma influência e um legado muito interessante para nós. Por exemplo, os movimentos políticos. A teoria marxista, ela deixa um legado para os movimentos políticos. Então, Marx, ele influenciou, ele inspirou a formação de partidos comunistas e socialistas em todo o mundo, bem como movimentos de libertação nacional e também a criação de sindicatos. A teoria social e econômica, outro legado aqui deixado por Marx, é sobre a teoria social e econômica. As ideias, então, de Karl Marx influenciaram várias escolas de pensamento, como a Escola de Frankfurt e a análise de sistemas de mundo. A Escola de Frankfurt, num próximo momento, eu pretendo também trazer aqui um vídeo para vocês explicando um pouco sobre essa escola. E também temos debates da atualidade, debates contemporâneos, né, de hoje, onde os pensadores marxistas continuam adaptando essas ideias, questões modernas. Por exemplo, muito em voga hoje a crise climática, as políticas de identidade, e dentre outras, né? Então, o marxismo, ele vai oferecer uma lente através da qual
é possível nós analisarmos as dinâmicas do poder e a desigualdade em nossa sociedade. Então, com o marxismo, a gente consegue fazer essa análise de como acontecem as dinâmicas de poder e a desigualdade em nossa sociedade. Como em todas as aulas, pessoal, eu trouxe aqui também algumas aplicações modernas e algumas reflexões para vocês. Então, eu quero, então, nesse momento, propor algumas reflexões sobre o materialismo histórico, a alienação e a crítica ao capitalismo. Com relação ao materialismo histórico, como o conceito de materialismo... Então, eu trouxe essas questões. Então, gostaria que vocês se debruçassem sobre essas questões e tentassem responder. Na próxima aula, como eu faço sempre, eu trago essas questões respondidas e publico no meu site, logo no início da nossa aula de filosofia política. Porque além desse vídeo aqui, tem todo esse conceito que eu estou falando para vocês lá no site, explicadinho, passo a passo, aula por aula. Se vocês perderam alguma aula, vocês poderão voltar lá, acessar o meu site e vocês vão conseguir ver todas as aulas, desde a primeira aula até hoje que a gente está aqui, né? Então, no materialismo histórico, como o conceito de materialismo histórico de Marx pode ser aplicado para entender mudanças sociais contemporâneas? Uma outra questão que eu trouxe aqui é sobre alienação. Então, de que forma o conceito de alienação de Marx se manifesta na sociedade moderna? E, por fim, a crítica ao capitalismo. Quais são os aspectos da crítica de Marx ao capitalismo? E se você os considera mais relevantes hoje e por quê? Né? Então, pessoal, tentem responder essas questões, coloquem lá nos comentários e eu quero ler cada uma delas lá de vocês, tá bom? Lá no site, então, como eu disse, tem todas essas questões lá, vocês podem dar uma verificada lá, tá certo, pessoal? Então, a gente já está aqui caminhando para nosso encerramento dessa aula, né, do mini curso. Então, o que a gente pode concluir aqui dessas teorias que nós acabamos de ver? Embora essas teorias, né, elas tivessem sido desenvolvidas lá no século XVIII, XIX, ela ainda continua sendo assim ela continua sendo uma ferramenta muito poderosa para a gente analisar as dinâmicas sociais, as dinâmicas econômicas, políticas da nossa atualidade. Então, as ideias de Marx sobre classe, exploração e as contradições do capitalismo, elas permanecem relevantes nos debates atuais sobre desigualdade, globalização, justiça social. Então, mesmo sendo uma teoria bastante, digamos assim, antiga, elas são muito relevantes para a nossa atualidade. Então, ao estudar Marx, o que ele faz? Ele nos convida, né, a questionar as estruturas existentes e também a considerar alternativas para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Independente de nós concordarmos ou não com Marx, as suas ideias são assim uma parte crucial do pensamento social e político hoje moderno, mesmo sendo assim o pensamento dele um pouco antigo, mas ele ainda é crucial para o quê? Para os debates da contemporaneidade, para os nossos debates da atualidade. Então, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui comigo. Obrigado por assistirem a este vídeo sobre o Karl Marx e o materialismo histórico. Então, se você gostou, não se esqueça, dê um joinha, dê um like, se inscreva no meu canal para mais conteúdos.
como este, né? Então, eu pretendo continuar trazendo conteúdos para vocês. Então, como eu disse, a cada aula eu pretendo melhorar, melhorar meus vídeos. Então, eu estou começando meu canal agora, conto com vocês, tá? Compartilhem, curtem, comentem, isso é importante para o crescimento do meu canal. E aqui na descrição eu vou deixar também um link que vai direcionar vocês para o meu site. Então lá no meu site vocês terão todo esse conteúdo que eu falei aqui no vídeo, vai estar lá no site. Então pessoal, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, tenham um bom dia, um ótimo fim de semana para todos vocês e até a nossa próxima aula com o nosso mini curso de Filosofia Política. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço, pessoal!